Oi, gente, aqui é a Ju do Nuvem Literária e hoje eu vim conversar com vocês então sobre o livro O Príncipe Corvo, da Elizabeth Hoyt, publicado pela editora Record. Recebi esse livro da editora Record pra ler e contar pra vocês aqui no canal o que eu achei dessa leitura. Então, primeiramente, muito obrigada, editora Record, pela oportunidade e por confiar no meu trabalho. Mas então vamos lá, que eu estou louca para contar pra vocês o que eu achei desse livro. Eu recebi esse livro há uma semana, mais ou menos, eu li em coisa de 3, 4 dias. Eu terminei ele acho que ontem, anteontem. É um livro que eu estava muito curiosa pra ler por conta da premissa que eu já vou contar pra vocês e também por conta de ser um livro de um gênero que eu não leio tanto, então eu tava bem curiosa com relação à história e para experimentar esse gênero que eu conheço tão pouco, que é o romance de época. Eu li alguns romances de época da Julia Quinn, da Lisa Kleypas e gostei bastante na época, mas não conheci outros autores. Não sei porque realmente não surgiu a oportunidade, então eu fiquei muito feliz desse livro ter caído nas minhas mãos justamente agora que eu estou aí experimentando chick lit, romance de época, vários outros gêneros. Então, primeiramente, eu vou contar pra vocês a premissa dessa história, pra vocês saberem o que chamou a minha atenção e o que me fez me interessar por essa história. Esse livro vai contar a história da Anna Rain, que é uma viúva que mora com a sogra e que tá tendo muitos problemas financeiros, afinal de contas agora ela não tem mais a figura masculina, né, o marido, pra arcar com as despesas da casa e etc. E vai contar a história também do Lord de Swartingham, acho que é assim que se pronuncia, o Edward, que também é viúvo e que é super rico, enfim, tem uma abadia, tem casa em Londres, enfim. O problema do Edward é que ele ficou sem o secretário dele particular pra redigir as anotações dele, etc. E na realidade vários secretários pedem demissão porque eles não aguentam o mau humor desse Lorde, eles não aguentam conviver com ele, ele é uma pessoa muito dura, muito severa, e geralmente eles acabam pedindo demissão. Ou seja, acho que até aí vocês já entenderam aonde que essa história vai chegar. A Anna acaba então se tornando a secretária desse Lorde, e ela vai trabalhar então na mansão dele, na abadia dele, então eles vão ter um contato ali mais próximo, né, eles vão trabalhar muitas vezes no mesmo ambiente, e vão acabar se conhecendo. É de se pensar que a Anna talvez fosse desistir de trabalhar para esse Lorde por conta dele ser uma pessoa muito bruta e totalmente o oposto dela. Mas na verdade ela já se encanta por ele, por esse jeitão dele logo de cara. Então, né, vocês já estão avisados que isso aqui é um romance de época, então a gente vai ter ali o envolvimento dos dois. Só que estamos justamente falando de um romance de época na Inglaterra, enfim, vocês já sabem que as coisas não podem ser tão expostas assim, né? Então, obviamente que esse romance vai ser uma coisa muito sutil a princípio, só mesmo permeando os pensamentos e os desejos dos dois, até o momento em que a Anna descobre que o Lord de Swartingham frequenta um lugar chamado Groto de Afrodite, que é um bordel, enfim, em Londres, e ela descobre que ele frequenta esse lugar e ela acha super injusto que ela, como mulher, na sua posição, não tem esses mesmos privilégios de que os homens possam fazer o que querem e as mulheres, sexualmente falando principalmente, não têm essas liberdades. Então essa premissa já me chamou a atenção porque tem um quê de crítica, sim, aqui nesse livro, tem uma pontinha de crítica a como os homens se portam e as diferenças de gênero com relação a liberdades sexuais e liberdades no geral, porque ela, sendo viúva, ela é alvo também de muita fofoca ali onde ela mora, naquela cidadezinha do interior, então todo mundo cai em cima dela, principalmente quando ela vai trabalhar para esse Lorde, pelo fato de ela ser mulher, e eles nunca nem ouviram falar de uma secretária mulher, né? Na época eram só secretários. Então rola um preconceito geral ali na cidade, tanto com relação a ela se tornar secretária, quanto com outras coisas que mais pra frente a gente vai ver na história. Então, basicamente, esse é o tema principal da história. Então a gente tem o romance e a gente tem as críticas sociais à posição da mulher também, e tem também aquela pitadinha de erotismo que é bem comum nesses livros de romances de época. Então esse livro acabou me chamando a atenção por conta do romance e dessas outras questões também que ele aborda, e a autora escreve super bem, as cenas são super bem descritas, então é uma leitura muito fluida, a gente acaba se envolvendo ali com a história, querendo saber o que vai acontecer com esse casal, quem que vai ceder. É muito legal, gente, eu gostei bastante desse livro. Inclusive eu gostei muito de uma historinha que vai se desenrolando no começo de cada capítulo, que é justamente a história do Príncipe Corvo em si, é como se fosse uma fábula. Todo comecinho de capítulo tem aqui um pouquinho dessa história, então a cada capítulo você vai acompanhando também essa história paralela, e que tem tudo a ver também, aqui mais um pedacinho, tem tudo a ver com o que esse casal tá vivenciando na história principal do livro. Então eu recomendo bastante pra quem já gosta de romance de época e pra quem também tá querendo experimentar esse gênero e não sabe por onde começar. Essa seria uma boa escolha. Então é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham
tenham gostado desse vídeo, de saber as minhas impressões aí desse livro. E quem gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu curtir aqui embaixo, que ajuda muito na divulgação do canal, e inscrever-se no canal, nesta bolinha aqui no cantinho, se não for inscrito ainda. Vou deixar aqui na tela também outros 2 vídeos que podem ser interessantes pra vocês. Um beijo enorme e vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!